Boa noite, pessoal. Obrigada pela presença de vocês, obrigada por quem está conectado também. Está começando o nosso primeiro Meetup PravaLab. Espero que vocês aproveitem muito esse evento que foi pensado, estudado e preparado para vocês com muito carinho. E para começar, queria dividir aqui o nosso QR Code. Temos vagas. É isso mesmo, gente. A gente está num boom de contratação muito grande, então quem tiver oportunidade, dá uma olhada no nosso QR Code. Tem aqui na tela, vão colocar no chat também e tem aqui no mural. Aproveita para dividir aí com seus colegas, seus amigos e trazer gente boa para trabalhar com a gente, tá? E lembrar também que hoje tem sorteio. Para participar do sorteio é super simples. Coloca no teu LinkedIn que está participando do nosso Meetup com a hashtag ToNoPravaLab. Posta uma foto, uma publicação, o que você quiser, que no final desse evento a gente vai sortear aí 2 kits desse daí para vocês, tá bom? Vou passar a palavra aqui pro Marcelo, convidar ele, passar o bastão, né? A palavra é muito formal. Fica à vontade, passar. Marcelo. Muito obrigado, Lívia. Imagina. Tá pegando som aí? Legal? Boa noite, pessoal. Boa noite a todos que estão aqui e a todos que estão conectados. É com muita felicidade assim que a gente faz esse primeiro evento, sabe? É um primeiro PravaLab, né? A gente conversou bastante ali na preparação do mesmo durante esses dias, durante o último mês. E eu acho que faz muito parte de uma empresa como a nossa de tecnologia, tá muito próxima da comunidade. E eu acho que é papel nosso aqui do Pravaler, né? Contar tudo que a gente faz que é muito legal de plataforma, de dados, de engenharia de software, construindo produtos que transformam o acesso à educação no Brasil. Assim, então eu acho que queria agradecer a todo mundo que participou da organização de imediato e, enfim, convidar vocês a sempre estarem inscritos aí no PravaLab e acompanharem as notícias do PravaLab e conseguirem saber o que a gente faz aqui na nossa empresa que tem um propósito incrível e transforma vidas aí, o acesso à educação com muita tecnologia. Legal? Então, antes de tudo, se eu não me engano, eu acho que a seguir a gente tem um vídeo de como é o Pravaler, como é que é estar no Pravaler e queria mostrar para vocês. Olá, prazer! Somos o Pravaler. Somos uma fintech com mais de 20 anos de história e já ajudamos mais de 240 mil estudantes a alcançarem os seus sonhos. Nosso propósito é facilitar o acesso à educação no Brasil. Para isso, reunimos aqui o nosso time de pessoas incríveis que fazem isso acontecer, os Pravalentes. Quando você chega por aqui, encontra pessoas que buscam o mesmo objetivo, a simplicidade e o cliente como centro das nossas decisões. Aqui o nosso time de Pravalentes trabalha da forma que se sente mais confortável. Podem vir com seu estilo de roupa favorito para o escritório ou podem ficar em casa e até arrumar uma ajudinha extra. Ser Pravalente é ter coragem, expor suas opiniões, compartilhar ideias e inovar. Aqui todo mundo tem muita autonomia para fazer acontecer. Porque aqui é assim, a gente faz junto para evoluirmos juntos transformando a educação no Brasil. E é com esse espírito inquieto, sede de aprendizado e essas pessoas incríveis que atingimos os nossos objetivos. Ah, também amamos uma farra. Afinal, faz parte, né? A gente se diverte em equipe trocando ideias que nos levam na direção dos nossos objetivos. Temos cabeça de dono para fazer a diferença e ampliar cada vez mais o tamanho da nossa entrega. O Pravaler nasceu do sonho do nosso fundador, Oliver Misny. Um sonho que poderia ser meu, seu e de todo o time de Pravalentes. Que a educação deixe de ser um privilégio no nosso país. Agora é a sua vez. Vem com a gente fazer parte desse sonho. Vem ser Pravalente. Voltamos? Pessoal, muito legal o vídeo, né? Primeira vez que eu vejo, estou aqui emocionado. E vejo várias pessoas aqui na plateia que estão no vídeo aí. Bela atuação de todos, viu? Assim, muito legal. Pessoal, falar um pouquinho da agenda do que a gente vai falar hoje. Né? Assim, contar um pouquinho mais da história do Pravaler para vocês, do ponto de vista de tech. Então, contar aqui quem vai falar aqui comigo. Conseguindo passar? Bom, então, vou trazer uma introdução do que é tecnologia aqui no Pravaler.
o que a gente tem aqui, como a gente se divide como diretoria, como áreas, como capítulos, como é o nosso processo de desenvolvimento de uma forma bem simples, bem básica. E, inclusive, eu acredito firmemente ali, olhando aqui para algumas pessoas da engenharia, que a gente vai ter meetups muito técnicos aí durante ao longo do ano, mais para Valabs, entrando mais dentro ali do processo de desenvolvimento e todas as tecnologias que a gente usa para construir e evoluir nossos produtos, aplicativos e serviços. Legal? Junto comigo vai estar o Fernando Trauss, que está aqui do meu lado. Daqui a pouco ele sobe aqui para falar de plataforma de dados. A gente é baseado completamente na GCP, na plataforma do Google. Falar um pouquinho da utilização da mesma, falar um pouquinho da cultura de confiabilidade, de observabilidade que a gente coloca aqui no Pra Valer, e contar um pouquinho da nossa experiência do desenvolvimento, do uso de Developer Experience, que é uma coisa que é um tema relativamente novo, de repente, aqui no mercado, e a gente já coloca isso em prática aqui no Pra Valer, aumentando a produtividade dos engenheiros ali em desenvolvimento de produtos, tentando reduzir o esforço cognitivo deles durante o processo de desenvolvimento. Então a gente já faz isso aqui no Pra Valer e queria contar um pouquinho, o Fernando Trauss vai contar um pouquinho para vocês. E logo depois do Trauss, a gente vai ter a nossa incrível head de dados, a Vivian, contando um pouquinho como é que a gente construiu essa plataforma de dados, o que a gente tem aqui, toda a evolução, como a gente, uma empresa que é uma fintech, a gente também é uma edtech, como a gente usa dados para orientar nossas decisões, a nossa tomada de decisões, as nossas decisões em geral, e como a gente perpetua essa cultura para todos nós. Legal? A gente fecha um pouquinho, trazendo alguns desafios, uma visão meio de longo prazo, uma coisa muito aonde a gente quer chegar em termos de cultura, de mapeamento de sistemas, arquitetura, o que a gente quer construir no longo prazo do Pra Valer, mas de uma forma muito dita. A gente está construindo uma visão, considerando todo o potencial que a gente está vendo aí nos últimos meses e anos do Pra Valer. E a gente tem uma sessão de perguntas e respostas para responder aí qualquer curiosidade que vocês tenham aí durante o nosso Pra Valab. Legal, gente? Bom, continuando aqui, mas contar um pouquinho do contexto, né, que eu acho que é importante. Assim, aqui o Pra Valer, a gente se considera uma fintech, talvez a primeira fintech do Brasil. A gente resolve problemas de financiamento de crédito com tecnologia há bastante tempo, antes mesmo de ter o termo fintech aí espalhado pelo mercado afora. E a gente tem várias áreas, diretorias e setores que trabalham em conjunto para fazer isso acontecer. E eu acho que uma grande coisa, como é que eu posso dizer, fator importante da nossa cultura é que ninguém trabalha sozinho. Né? A gente tem a equipe de crédito, financeira, operações financeiras, o time comercial, marketing, crescimento, performance, growth, os times de sustentação, gente de gestão, ajudando a gente a definir a nossa cultura. E a gente, lado a lado, andando muito presente um com o outro e se ajudando, a gente constrói os produtos e serviços e impactam a vida de milhares e milhares de pessoas aí Brasil afora. Legal? Então esse slide é um pouco disso. Assim. A gente tem a área comercial, que vem fazendo um trabalho incrível aqui no Pra Valer, construindo a nossa marca, evoluindo aí junto às alunas e os alunos, às instituições de ensino, aos grandes grupos educacionais mundo afora, Brasil afora. E esse comercial, a possibilidade, tudo que acontece no Pra Valer, toda a nossa presença de mercado, a gente consegue trazer essas pessoas para os nossos produtos e serviços. Né? E a gente tem aqui no Pra Valer duas grandes áreas, ou diretorias, como a gente chama aqui interno, que é a diretoria de produtos, né, com gestão de produtos, Product Management, UX, né, CX, né, a voz do consumidor, e tem lado a lado, trabalhando ali, sustentando, desenvolvendo e criando junto com o pessoal de produtos, os nossos produtos e serviços, que é a nossa diretoria de tecnologia, que eu vou explicar um pouquinho mais logo a seguir como é que a gente faz. Então aqui a gente cria produtos e constrói com agilidade na veia, assim, faz parte do nosso processo fazer isso acontecer. Então a gente tem gestores de produto, product managers em squads multidisciplinares, construindo os produtos e serviços, descobrindo o que precisa ser feito ali para a gente adicionar valor ao nosso ecossistema, à nossa plataforma. A gente tem, conforme a Vivian vai explicar mais logo a seguir, um pouco depois do Trauss, todo o universo de dados que a gente trabalha para conseguir construir, influenciar, ajudar a gente a trazer mais valor para os alunos e alunas e às instituições de ensino. E para sustentar tudo isso e operacionar da melhor forma possível, com mais segurança possível, a gente tem toda a nossa grande área de plataforma e cybersec, né, cibersegurança, que o Fernando Trauss vai explicar um pouquinho mais daqui a pouquinho, logo quando eu liberar aqui e parar de falar. Legal? E tudo isso acontece com um grande apoio, né, gente de gestão, todas as grandes áreas, mas as áreas de operação, financeira, crédito, trabalhando ali para a gente ter uma
um negócio sustentável, de novo, sempre podendo oferecer mais aí no mercado, para a gente atingir aquele sonho que a gente fala já há muito tempo de atingir 1 milhão de alunos. A gente quer fazer isso, a gente quer olhar daqui a uns anos e dizer assim, fizemos a diferença na sociedade brasileira, ajudando pessoas que não teriam acesso à educação a começarem a ter através do Pra Valer. Legal? Então, continuando aqui. Então, falar um pouquinho de tech, como é que a gente divide a área de tech, né, a diretoria de tech aqui do Pra Valer, né? A gente tem atualmente 3 grandes áreas, como eu falei. A primeira é a engenharia de software, como a gente trabalha, né? No slide anterior eu acabei nem mencionando, mas produtos acaba falando o que e porquê, né? Tem todo o papel da priorização, entender, criar uma cultura de produto junto com a gente de tech. E a engenharia trabalha, claro, apoiada por todas as outras partes da engenharia, né? Lado a lado, com plataforma e dados, como eu falei, para como e quando, o que a gente faz, como é que a gente faz de forma escalável, de forma performática, de forma com qualidade. Então, seguindo nessa linha, a gente tem engenharia de software e a gente tem pessoas que são back-end, front-end, mobile, pessoas engenheiras aqui que trabalham junto ao pessoal de produtos, dados e tudo mais, criando e evoluindo os produtos do Pra Valer. A gente tem a nossa área de plataforma e segurança, com os capítulos de reliability, né, que é confiabilidade, Traucio vai falar logo mais, DevOps, cibersegurança e infra, né? Atualmente no Pra Valer somos mais de 400 pessoas, se eu não me engano. Então a gente tem um trabalho muito legal sendo feito para apoiar todo esse grande time que vem construindo aí, fazendo a diferença no mercado de educação. E a gente tem a nossa área de dados e agilidade, onde a gente tem as disciplinas de analytics, né, análise de dados, tirar insights, entender o que tem por aí, conseguir influenciar o produto de volta, entender como influenciar o marketing de performance, growth e tudo mais. Temos a área de engenharia, o capítulo de engenharia de dados, tá, que vem construir a grande plataforma de dados que a gente tem aqui. E, de novo, a Vivian vai explicar com muito mais detalhes e muito melhor que eu. Temos uma área, um setor sendo desenvolvido cada vez mais de ciência de dados. A gente trabalha com modelos de crédito e trabalhamos com N modelos aí que a gente pode adicionar valor e conseguir descobrir, inferir informações a partir de todo o universo de dados que a gente captura, coleta e processa aqui no Pra Valer. E temos uma área de agilidade, uma disciplina de agilidade que visa trazer melhores práticas, KPIs, métricas sobre todo o nosso processo de desenvolvimento. Eu acho que o que fica aqui, o que eu queria trazer e de uma forma muito feliz e orgulhoso, e esse é um trabalho que já vem sendo feito há muito tempo, e eu só tenho um privilégio, uma honra de estar aqui, ter me juntado recentemente ao Pra Valer, é que a gente é uma empresa muito sólida de tecnologia. E eu acho que a gente tem um desafio muito grande de mostrar isso para o mercado, mostrar o quanto a gente consegue construir produtos e serviços fenomenais, com desafios, é claro. Somos uma empresa de 20 anos, a gente tem desde os desafios do legado, de uns monolitos, como desafios de tecnologias novas que a gente está colocando, substituindo partes de sistemas que estão ficando deprecadas, substituídas, como toda empresa de tecnologia, né? E eu acho que a cereja do bolo do Pra Valer, né, e acho que não, acredito que não é com o meu viés porque eu estou aqui, é que a gente tem um privilégio muito grande de fazer isso com um propósito incrível que o Pra Valer oferece aí para quem trabalha aqui. Eu confesso a vocês que essa foi um dos grandes diferenciais, se não o maior, do porquê eu resolvi abraçar o convite e me juntar a todos os pravalentes aí nesse desafio de atingir 1 milhão de alunos e alunas. E quando a gente fala 1 milhão de alunas e alunos, a gente está falando só das pessoas que de fato conseguem acesso, né? A gente não consegue medir, ou a gente poderia fazer um estudo, ou trazer mais insights, coisas sobre todo o efeito borboleta que acontece na comunidade e na sociedade dessas pessoas. Então, quando a gente olha aqui a atuação do time de tech no Pra Valer, a gente pode focar em 2 grandes divisões, que a gente chama aqui internamente, inclusive a gente está estressando um pouco esse design organizacional de atuação, de ação. A primeira a gente tem uma divisão de desenvolvimento de produtos. A gente tem times, contextos, tribos e squads formados para descobrir, desenhar, desenvolver e evoluir produtos e serviços do Pra Valer, com foco em entregar e permitir a estratégia de produtos e atingir a visão do Pra Valer, né? É muito legal isso, que a gente é uma empresa que está se tornando e está forçando não, mas evoluindo, mas tem uma parte que é forçar para a gente conseguir começar a viver isso, que é ser uma product-led company, assim como uma tech company, uma data company e assim por diante. Então, a gente fez recentemente um movimento para desenhar todos os nossos times e organizações de um modo mais ágil, mais consistente com a nossa estratégia de longo prazo, para a gente atingir os nossos objetivos.
tá legal? Então existe todo o setor de desenvolvimento de produtos com tribos, squads, e eu vou passar um pouco por cima por todos aqui, mas a gente tem essa divisão ali, dividida em vários contextos. A gente tem uma divisão de fundações, a gente poderia dizer dessa forma. Formatos para descobrir, desenvolver e evoluir tecnologias, processos e rotinas, com um grande foco em requisitos não funcionais. Né? Quando a gente pensa em segurança, é um requisito não funcional. Quando a gente pensa em observabilidade, é um requisito não funcional. Como é que a gente traz isso para todos os times do Pra Valer? Então, os times de fundações, eles visam preparar toda o atingimento de todos esses requisitos não funcionais para que a qualidade do que tudo que a gente produz aqui e desenvolve seja do mais alto valor. Legal? Então, olhando aqui mais ou menos, o time de dados e agilidade, ele transborda fundações de desenvolvimento de produtos, né? E transborda, inclusive, atuando muito com as áreas diretamente de negócio, marketing, comercial, growth e tudo mais, né? Mas em desenvolvimento de produtos, a gente tem inteira atuação do time de engenharia de software, né? E em fundações a gente tem bastante foco e é onde o pessoal de plataforma e segurança do Fernando Trauce está atuando ali para construir esses alicerces para a gente navegar e produzir mais rápido, trabalhar com mais qualidade, reduzir o esforço cognitivo no desenvolvimento de produtos e serviços e assim por diante. Legal? Continuando, Kat. Então, olhando aqui mais ou menos um landscape ali de todas as tribos e contextos que a gente tem aqui no Pra Valer. Então, a gente tem isso aqui, o desenvolvimento de produtos lá em cima, a gente divide aqui nesse vermelho um pouco mais forte aqui. A gente tem um contexto do aluno, que são todas as tribos e squads que trabalham para agregar valor ao B2C, né, ao aluno, ao consumidor, a persona do aluno ali no nosso ecossistema. A gente precisa agregar valor e trazer ali a mais alta qualidade de produtos e serviços para essas pessoas que estão querendo o financiamento estudantil, estão querendo encontrar uma bolsa, né? Então a gente divide o contexto do aluno em atração e engajamento, né, onde a gente tem vários desafios ali de como engajar os nossos alunos e alunas que já usam o Pra Valer e estão com a gente por anos e anos ali durante a relação deles com a gente, digamos assim, de acordo com, desde o financiamento, do começo ali, do momento em que você passa a conseguir o financiamento e você passa a se comunicar com o Pra Valer e existe toda essa relação aí. Então a gente tem squads que cuidam do portal do aluno, squads que cuidam da experiência do aluno nesse processo e squads relacionados ou responsáveis por construir os produtos e serviços que atraem esses alunos e alunas para o Pra Valer, atraem no sentido de mostrar o que a gente tem aqui para oferecer para eles, né? Então, a gente tem um desafio aqui, né? Quando a gente pensa em desenvolvimento de produtos, eu acho que os desafios, principalmente onde você tem consumer facing, né? Produtos com face ao consumidor, né? Websites, aplicativos móveis e assim por diante, a gente tem um desafio muito grande de UX e usabilidade, que é isso que a gente precisa construir, a gente precisa reduzir o atrito na experiência, a gente precisa investir bastante na usabilidade, na experiência do usuário. Então, quando a gente pensa no contexto aluno, eu vou passar pelo escola e UX, a gente está investindo bastante em UX, que é uma disciplina dentro de produtos. Mas quando a gente pensa em termos técnicos aqui, para trazer um pouquinho, assim, além da parte de engajamento, quando a gente pensa nos sites e nos apps que trazem a experiência do Pra Valer para os alunos, para alunos e alunas que podem usar os nossos serviços, contratar, a gente tem desafios bastante de escalabilidade, né? São sites, a gente faz campanhas na TV, a gente faz campanhas na mídia, na web e tudo mais. Então a gente tem vários desafios de como receber esses alunos, promover a melhor experiência para eles e fazer com que eles encontrem o melhor serviço para que eles consigam atingir seus sonhos. Legal? Então a gente tem todo um desafio de conseguir mostrar os dados e as informações da melhor forma possível e tudo mais. Quando a gente vai para contratação e pagamento, a gente entra no processo de contratação e pagamento, que é bastante crítico, bastante criterioso. A gente tem análise de crédito, a gente tem obtenção de informação. Então, os desafios ali são muito linkados à experiência do usuário também, mas sensibilidade de informação, complexidade, como é que a gente reduz o atrito do aluno de conseguir, do aluno da aluna, de conseguir o financiamento na melhor experiência possível, que isso não seja uma dor para ele. Existe um processo burocrático que a gente tenta reduzir ao máximo possível, mas faz parte do desafio de fazer com que esse contrato e esse financiamento aconteça, né? A bolsa seja efetuada e assim por diante. Existe muito acesso às instituições de ensino, então existe muita integração de sistemas por aí.
O contexto de escola, você tem toda a relação do B2B que a gente considera, né? A relação com o fornecedor, a escola em si, a persona da escola que quer o pra valer e quer oferecer o pra valer para os seus alunos e alunas que não tem, em momento inicial, talvez, a sensação de que eles podem fazer aqueles cursos das instituições de ensino. E o pra valer vem permitir e habilitar esse sonho de acontecer. Tá legal? Em plataforma de crédito é onde a gente tem a maior... Acho que o case é muito sobre complexidade e segurança de informação, sensibilidade de informação. É onde a gente tem nossos squads, que a gente constrói todo o serviço e talvez é onde a gente tenha o core da nossa fintech, digamos assim, conversando com serviços de banking, credit as a service e assim por diante, né? Toda a gestão de dados financeiros para a gente conseguir providenciar toda essa experiência rica e valorosa para os alunos e alunas. Né? Quando a gente olha para novos negócios é um contexto em que a gente desenvolve aqui no Pra Valer e eu faço questão de ressaltar o quanto a gente, como empresa sólida e forte em tecnologia, a gente inclusive inova e investe bastante em inovação. Então, novos negócios contêm tribos que visam produzir novos serviços para adicionar valor ali ao ecossistema dos alunos, alunas, instituições e escolas do Pra Valer. Né? Então a gente tem squads trabalhando para construir e isso está relativamente afastado do nosso core business, digamos assim. E trabalhando para dar sustentação a todas essas tribos, contextos e squads, a gente tem os times de plataforma, confiabilidade, DevEx, segurança da informação, infra, agilidade, análise de dados, engenharia de dados e ciência de dados. Então, é um ecossistema extremamente vasto. Né? Eu acho que hoje em dia a gente deve ter por volta de mais de 150 pessoas em tecnologias, produtos e tudo mais, com várias vagas abertas, como a Lívia falou. Então, assim, a gente tem vários desafios aqui, a gente convida todos a saberem mais sobre o Pra Valer e conhecer mais sobre o que vem pela frente aí com a gente, tá? Passando aí, que eu acho que eu estou quase para entregar para o Traucio aqui. Então, vou falar de desenvolvimento, um pouquinho da nossa tech stack. A gente tem mais tecnologias aqui, esse aqui é só um relance. Em cloud, como eu falei, o Traucio vai falar, a gente tem o Google Cloud Platform, a gente usa GitHub, a gente usa desenvolvimento colaborativo, a gente usa as melhores práticas de mercado de desenvolvimento de software. A gente no front mobile, a gente tem Flutter, a gente tem React, a gente tem Angular, a gente tem produtos em tecnologias mais antigas, que hoje em dia a gente pensa se faz sentido continuar nelas ou se a gente deve ir para stacks mais atuais, digamos assim. Então a gente tem todos esses desafios aí, aqui no Pra Valer. No back a gente tem PHP, Node.js, Next.js e Elixir, né? A gente tem uma miríade de tecnologias no back, inclusive a gente conversa bastante sobre isso, do tipo assim, como é que a gente vai olhar os nossos produtos e serviços, a nossa arquitetura de sistemas a longo prazo e qual a tech stack que a gente vai definir? Né? Quais são os princípios de engenharia de tecnologia que a gente vai ditar para todos esses times trabalhando em paralelo, para que eles tenham autonomia de tomar as decisões dele de acordo com a tech stack acordada e pré-estabelecida com todo mundo de tecnologia. Legal? E concluindo aqui, em termos de base de dados, a gente tem Postgres, a gente tem MongoDB, né? A gente tem algumas coisas ali que não foram colocadas aqui de dados, né? Vivian vai falar Snowflake, coisas do tipo, mas vou deixar para a Vivian. E é um pouco disso, tá, gente? Eu acho que aqui passo a bola para o Fernando Trauci. Legal? Tenho certeza. Então, Trauci, vem aqui falar um pouco de plataforma. E muito obrigado, gente. Daqui a pouco eu volto. Bom, prazer imenso aí estar com vocês aí e o pessoal aí da internet. Vamos falar um pouco de plataforma, vamos dar um pouco de voz ao time de plataforma. Pode passar o slide. Eu queria também falar que eu olhei agora no Google aí e tem uma galera gigante aí falando aí, interagindo com a gente. Inclusive minha esposa tá lá, legal pra caramba. Minha esposa me prestigiando, maravilhoso. Vamos falar um pouquinho de ambientes e métricas. Então, vamos falar o tamanho que é esses ambientes aí que o Malcher comentou. E pode passar. Nós estamos falando aí de um mundo aí de mais de 100 serviços aí de internet. A gente tem mais de 15 clusters de Kubernetes. Sim, pessoal de tecnologia, nós temos Kubernetes aqui. E 98% dos nossos serviços estão todos em Kubernetes. Isso é tecnologia na veia. Nós temos mais de 70 Cloud Functions para serviços específicos
Temos mais de 20 databases aí rodando entre CloudSQL com Mongo, Postgres, MySQL. E temos mais de 70 filas para gerenciar e fazer o streaming desses serviços. Pode passar? E isso dá que resultado para nós? Hoje, a gente está no padrão Elite no State of DevOps. E isso quer dizer o quê? A gente faz mais de 18 alterações de código. A gente sobe 18 coisas novas nos nossos sistemas por dia. Isso é um número muito relevante no mercado. E a gente faz isso em menos de 3 dias. Então, cada alteração demora menos de 3 dias. Então, a gente é muito rápido para entregar os nossos serviços. O SLA que a gente entrega hoje está por volta de 99,97. O que é SLA? É quanto a gente fica disponível para os nossos clientes. Isso é um número extremamente relevante no mercado. Para vocês terem uma ideia, a própria plataforma do Google não garante um valor tão alto como esse. E a gente consegue entregar. 99,9% das requisições estão com um tempo abaixo de 700 milissegundos. Então, a gente tem 100% de entrega das nossas requisições em menos de 1 segundo. E aí, falando de novo da minha esposa, ela fala, quando um site demora mais que 1 segundo para responder, eu saio do site e vou para outro lugar procurar. Então, é bem isso mesmo. Então, a gente está muito legal com isso. E aproximadamente 4 teras de bytes transferidos por mês. 4 teras. É um número muito relevante. E mais de 150 milhões de requisições atendidas durante um mês. Isso é legal. Podemos seguir? Para tudo isso acontecer, a gente usa a maioria das tecnologias que estão dentro do Google Cloud. Então, a gente usa o GKE. O GKE é um cluster de Kubernetes gerenciado. O Cloud Run, que é um serviço que eu vou detalhar ali um pouco mais aí para frente, que é um serviço que foi super útil e está sendo super útil para a gente. O Cloud Build, que é para a gente poder subir esses códigos na velocidade que a gente precisa. Então, a gente consegue entregar 18 alterações, principalmente por causa desse serviço. O PubSub para as filas. Cloud Functions e o Cloud SQL para os nossos bancos de dados. Isso aí são serviços do Google. O Google também oferece o Marketplace, que você pode usar outras ferramentas que não são do Google, mas você usa pela plataforma do Google. Então, uma delas é o Confluent, que é um serviço parecido com o PubSub, só que um pouco mais sofisticado. A gente usa em algumas aplicações nossas. E o outro é o Mongo Atlas, que é um serviço de banco de dados. Pode seguir. Vamos falar um pouquinho do Cloud Run for Anthos, né? Esse serviço, a gente passou por um processo de migração para cloud e a gente tinha uma dor muito grande de ter que migrar coisas que não eram de cloud, e a gente adotou esse serviço. Esse serviço é um serviço que tem uma facilidade imensa para subir, porque você abstrai a configuração. Então, o desenvolvedor, para subir um serviço, ele não precisa gastar tanto tempo para fazer configurações. Além disso, como vocês podem ver aí na tela, ele tem várias coisas que dão um cheiro de como está a aplicação. Então, por exemplo, aqui nós estamos no detalhe de uma aplicação. Então, você consegue ver métricas dessa aplicação, em quanto tempo ela está respondendo, quantas requisições ela responde. Você consegue ver logs, tudo numa tela só. Então, isso facilita muito o gerenciamento dos nossos serviços. Esse é um serviço super... E por que a gente adotou ele? A gente tem legado, como o Marcelo falou. A gente tem alguns legados que não podem ficar expostos para a internet, por motivos de ser uma aplicação legada. Pode ter problema de segurança, problema de autenticação, e esse serviço ele consegue fazer um gateway entre esses serviços. Então, ele consegue esconder essas deficiências, e a gente entrega um serviço de qualidade para os nossos clientes, apesar de a gente ter um legado nos nossos sistemas. Pode seguir, KT. E aí o grande desafio da gente é centralizar um gateway de APIs
APIs são serviços que a gente fornece para terceiros, ou serviços internos que fazem a comunicação entre um serviço e outro, o cadastro com qualquer outro serviço. E aí a gente tem isso muito espalhado dentro dos nossos ambientes e a gente quer centralizar isso em cima de uma ferramenta. E essa ferramenta é o APID. Essa ferramenta ela está no quadrante mágico da Gartner, que é um instituto que analisa as principais ferramentas do mercado como a melhor ferramenta de gateway do mercado, posicionada como a melhor ferramenta do mercado. E nós vamos adotar e já estamos fazendo todo o trabalho de configuração disso. Pode seguir? Sobre observabilidade. Observabilidade é uma palavra nova que tem no mercado, assim, muita gente está falando. O pessoal fala de monitoração, mas observabilidade é muito mais que isso. Observabilidade é o quê? Você analisar um serviço, ele vai te dando indicativos de problemas de performance, ele vai te dando indicativos de problemas que ele vai causar no futuro. Você olhando isso, você vai tratar os sintomas e não a doença. E você consegue, em tempo melhor, resolver um problema antes que o problema aconteça. Então você consegue, com alguns indicativos que ele vai te dando, resolver um problema antes que ele estoure e aí você vai ter problema com seus clientes. A gente usa duas ferramentas. A gente usa o New Relic, que é a ferramenta que captura esses indicativos e ele manda para um canal específico do Slack, que é uma ferramenta de comunicação. E ali os times de SRE ficam monitorando isso, analisando e interagindo com os times para tentar resolver o problema antes que o problema fique mais sério. E aí, em resposta a incidentes, a gente também usa o New Relic para capturar. Incidente é quando o sistema, a gente não observou direito e o sistema acabou caindo. Infelizmente, isso às vezes acontece. Infelizmente, às vezes não dá indicativo que vai cair e ele cai. E aí, de alguma forma, o New Relic detecta isso. E aí nós temos uma segunda ferramenta que se chama OpsGenie. Essa ferramenta é uma ferramenta que escala esse incidente. Então, por exemplo, ela vai passar para o time que vai atender. Se o time não atender no tempo que a gente está configurado, ele vai escalar para uma outra área e vai escalando até alguém resolver o problema. E também, mantendo a transparência da empresa, a gente tem uma página de status, onde a gente informa tudo o que está acontecendo nos nossos sistemas, se o sistema está lento, se o sistema está fora, e vai passando todos os reportes para os clientes, os usuários, poderem estar acompanhando o problema até a solução do problema. E tudo isso pode ser interagido com o Slack, então a pessoa que está monitorando consegue falar, estou atendendo o chamado, resolvi o chamado, então tudo pode ser feito pelo Slack. Pode ir. Aí, Dev Experience, vamos falar um pouco de Dev Experience, que é a experiência dos nossos desenvolvedores, né? Quando a gente tem um ambiente muito grande, muitos desenvolvedores, a gente tem uma possibilidade muito grande de estar fazendo coisas diferentes e custosas para resolver o mesmo problema. Isso é um problema sério porque você vai ter times perdendo tempo, fazendo coisas, tentando descobrir coisas que já poderiam estar definidas, escritas e configuradas e a pessoa não precisaria perder esse tempo. Então, o time de Dev Experience ele trabalha exatamente nisso. O que ele faz para solucionar isso daí? Ele vai criar soluções para uso comum de todos os desenvolvedores. Então, todos os desenvolvedores vão usar soluções de uso comum, mas não vai tirar a criatividade do desenvolvedor. O desenvolvedor vai continuar fazendo o seu desenvolvimento e ele vai trabalhar mais para o negócio do que trabalhar tentando resolver problemas que não precisaria resolver. Então, isso dá um ganho muito grande no desenvolvimento. Por isso que a gente consegue entregar mais e está lá no patamar alto do State of DevOps. E como estamos evoluindo aí nesse assunto, então a gente está desenvolvendo uma ferramenta
que chama Pipeline as a Service, que é uma ferramenta que o desenvolvedor, ele com poucos comandos, poucos parâmetros, ele consegue criar um pipeline e subir um serviço em produção em minutos, sem precisar estudar, saber o que eu uso, o que eu faço, como é que eu faço. Vai ser super rápido. E o portal do desenvolvedor, que é um portal onde o desenvolvedor vai ter todas as suas funções acopladas num portal só. Isso vai fazer o quê? Vai diminuir muito o aprendizado de pessoas novas que entram. Então, você que é desenvolvedor, vai vir trabalhar no Pra Valer, eu prometo, daqui a um tempo, você vai sentar na sua cadeira e em uma semana você vai estar entregando o código para a empresa. Esse é o desafio desse time. E é isso. Agora, eu vou passar a palavra para o nosso oráculo da Matrix, a pessoa que mais entende de dados, a Vivian Liu. Falou, galera. Valeu. Em 2019, a gente começou a área de dados. Pra Valer tem 20 anos, a área de dados não tem tanto tempo assim. E a gente começou com 5 pessoas, bravos guerreiros, que começaram aqui pra gente iniciar a área. Então a gente começou entendendo como que as áreas de negócio de fato utilizam os dados, como que eles consumiam essa informação. Então foi um momento muito de discovery e a gente percebeu que nada se conversava. Então uma área falava que tinha 150 alunos, a outra área falava que tinha 1.500 alunos e ninguém tinha os mesmos números. Então a gente começou explorando de fato o que o nosso sistema estava fornecendo, como que as pessoas estavam buscando essa informação. E a gente viu que o nosso sistema legado, ele tinha o banco de dados muito voltado para... é transacional, né? Então não tinha esse intuito de fato de consumir informação e extrair valor dali. Então nosso primeiro passo foi a gente criar um repositório de dados, então a gente juntar todas essas informações em um lugar só e começar a trabalhar um pouco nelas. Só que como a gente tinha 5 pessoas, não era um time muito grande, a gente precisava de uma ferramenta que de fato conseguisse dar velocidade, que não fosse muito complexa, que conseguisse escalar quando a gente precisasse. E foi quando a gente descobriu o Snowflake. Então acho que a gente foi uma das primeiras empresas aqui no Brasil para usar, não foi a primeira, mas uma das, o Snowflake. É uma ferramenta que funcionou super bem para a gente continua usando ela. Então esse foi o nosso primeiro desafio. Passando para o próximo ano, a gente já tinha o nosso repositório, né? A gente começou a aumentar um pouco, dobrar o time, tinha quase 10 pessoas aqui. E aí a gente falou, bom, beleza, a gente tem um repositório, a gente precisa que as pessoas consumam essa informação. Então a gente começou a trabalhar num Self-Service BI, então como que as pessoas iam visualizar e consumir todos esses dados para tomada de decisão. Um pouco mais para frente a gente vai entrar um pouco mais no Self-Service BI e como que a gente construiu ele. E quando a gente começou com o Self-Service BI, a gente descobriu que nosso repositório não era a melhor solução. O jeito que a gente estruturou o Snowflake não atendia o que a gente precisava. Então a gente deu alguns passos para trás para dar mais alguns para frente, mas foi uma super lição para a gente. Muitas lições aprendidas aqui, e é sempre isso, né? Às vezes a gente erra, não tem problema, a gente precisa captar tudo que a gente aprendeu ali e fazer melhor. E o jeito que a gente estruturou deu super certo, até hoje a gente usa e continua alimentando o nosso repositório dessa forma, tá? E aí a gente começou a falar também para a companhia. A companhia precisava falar de dados. Não adianta eu, Vivian, falar de dados, o time falar de dados, mas a companhia inteira tem que estar nessa jornada de cultura data-driven. Então a gente começou a falar de OKR, de maturidade de dados. E a gente apresentava isso para a companhia inteira e todo mundo, de fato, media essa maturidade. Então, como que a gente está? A gente está usando essas informações? A gente está usando os dados que estão no repositório? As informações, elas casam, elas se conversam? Está fazendo sentido? Então a gente começou a ter essa transformação cultural, não só de construir o que a gente precisava em tecnologia, mas de fato estar muito mais próximo da área de negócio e fazer com que as pessoas consumissem esses dados e tivessem esse viés, né, esse norte de uma cultura data-driven, tá bom? Em 2021 a gente continuou aumentando o time, 15 pessoas, e aí a gente falou, beleza, temos a cultura, como que a gente entra ainda mais nas áreas? A gente não tinha pessoa suficiente para entrar em todas as áreas do Pra Valer. Então a gente criou o que a gente chamou de Data Heroes. Quem eram os Data Heroes? Os Data Heroes eram pessoas que a gente capacitava, a gente treinava, que conheciam um pouco mais de dados e disseminavam isso dentro das áreas. E foi um case super legal. A gente percebeu 2 coisas aqui. Uma, que tinham pessoas super engajadas. A gente tem um case de sucesso que estava aqui na sala, não sei se ela está ainda, mas uma pessoa de gente e gestão que super entrou nessa jornada com a gente e começou, de fato, a falar de People Analytics. Então ela gostou tanto que ela até se especializou, começou a estudar um pouco mais,
roda várias coisas em Python, faz vários modelos hoje em dia. Mas a gente viu que, de fato, faz sentido as pessoas de negócio, elas também terem esse conhecimento, elas se aprofundarem e entenderem como trabalhar com dados. Mas a gente viu também que em algumas áreas era muito difícil, porque a gente tem várias metas, vários objetivos, várias atividades, e é difícil você conseguir se aprofundar tanto em dados, você, de fato, usar a ferramenta num outro patamar. Então, a gente começou a também aumentar o time para ter pessoas imersas dentro das áreas. A gente não trabalhava nessa estrutura antes. Então, a gente colocou as pessoas dentro da área de negócio para entender as dificuldades, começar a fazer análises mais complexas, e aí a gente começar a, de novo, ir nessa jornada data-driven e usar cada vez mais os dados, tá bom? Outra coisa também, questão de observabilidade e qualidade, super importante, um pouco do que o Traus falou, mas agora voltado para dados. E aí a gente tem uma ferramenta aqui, a gente usa Monte Carlo. A gente está explorando ainda ela, mas é super legal, então a gente precisa entender se de fato as tabelas que a gente está fazendo em gestão, elas estão fazendo sentido, teve algum problema, como que está a qualidade desse dado. E essa ferramenta ajuda a gente real time aqui, muito conectado também com o Slack, depois a gente vai mostrar aqui nossa stack, como que está tudo, nossa arquitetura. Mas a gente consegue, exatamente no momento que dá algum problema, o time já atua, já sabe o que está acontecendo e a gente não precisa deixar isso chegar direto na área de negócio. Então, a gente tem trabalhado bastante disso, começou em 2021, a gente continua nessa jornada também. Tá? E aí a gente tinha um ponto de banco de dados, né? Então, a gente fala da camada analítica, a gente está lá trabalhando, né, capturando esses dados, fazendo a gestão, transformando eles, dando para a área de negócio trabalhar e tomar as decisões, desenvolver produtos baseados em dados, mas a gente olhava o nosso banco de dados com o nosso legado, a gente tinha algumas dificuldades. Então, a gente trouxe uma pessoa também bastante especializada em banco de dados, que ajuda a gente a estruturar a melhor forma junto com os times de plataforma, os times de desenvolvimento de produto. Então, a gente está um pouco mais próximo de onde o dado nasce para a gente ver a cadeia de ponta a ponta. E aí, 2022, momento de expansão. A gente cresceu ainda mais o time. Hoje a gente tem 22 prevalentes em dados e contando, né? Espero ter vagas em breve, né, Marcelo? Vagas em breve, é isso? Beleza. Então, a gente espera crescer ainda mais esse time. A gente vai focar bastante em data science, a evolução aqui do time. A gente ainda tem poucos modelos rodando. A gente tem um pipeline de data science super legal, mas a gente precisa explorar um pouco mais. A gente vai continuar crescendo esse time, dando mais visibilidade nos dados, então trabalhando um pouco melhor o Looker, criando one-pages específicos, evoluindo o self-service, capacitando as pessoas, né, e garantindo a disponibilidade de tudo isso. Então, dados, eu acho que é muito fácil a gente falar de dados, mas é uma evolução. Então, desde 2019 até agora, a gente está nessa crescente, a gente está nessa expansão. É um trabalho árduo, o time está olhando com uma cara do tipo, cara, a gente sua aqui. Mas é super gratificante, a gente consegue ver isso no final, na ponta, com a área de negócio, com o time de produtos, e é cíclico. Então, a gente vê, a gente trabalha esses dados, a gente toma decisões, a gente volta com dados, e a gente sempre vai trabalhando com essa cultura data-driven. Mas, de novo, é uma jornada, a gente está aí trilhando ela há alguns anos, mas, de novo, tem muita coisa legal para a gente fazer, e a gente está investindo muito nesse sentido. Beleza? Vamos passar agora, a gente pode passar. Falar um pouco de como que trabalha aqui. É uma visão simplificada, que nem eu falei, depois a gente faz outros meetups para falar um pouco mais tecnicamente de como que tudo isso funciona, quais são as dificuldades que a gente tem. Mas basicamente a gente tem os bancos de dados que o Marcelo já falou, então a gente está falando de Postgres, Mongo, tem dados que vêm das nossas APIs. O Excel ali me incomoda ainda, um dia ele não vai estar ali desse jeito, mas a gente tem ainda bases aqui em Excel que são alimentadas, tá? E quem faz toda a ingestão desses dados no nosso repositório, hoje a gente trabalha com o NiFi, né? A gente migrou esse ano, a gente usava uma outra ferramenta antes, e aí com o NiFi a gente conseguiu economizar 75% e evoluir 85% e evoluir aí a velocidade em 45%. Então, não, foi mais também. Então, foi mais também, gente. Estou com os números todos errados. Quem é de dados não sabe os dados da área, mas está tudo certo. Mas, então, aqui com o NiFi, a gente teve uma evolução super legal. Do NiFi, que nem eu falei, a gente tem tanto o Monte Carlo, o NiFi conectado no Slack. Então, a gente tem essas informações, né, real time, do que está funcionando, se alguma coisa quebrou ou não. E todos esses dados vão para o Snowflake. Snowflake processa. No Snowflake a gente tem 3 camadas, né, que normalmente a gente tem. Então, falando de raw data, que a gente carinhosamente apelidou como camada bicho.
Depois a gente tem a nossa camada intermediária das nossas fatos, dimensões e tratamentos, que é a nossa camada veterano. E aí, por último, a camada de consumo, que é a camada que conecta no Looker e que as pessoas têm acesso, que tem todos os nossos cubos, né? Que é a nossa camada graduado. Então, a gente tem aqui as nossas 3 camadas, que a gente tem esses nomes, né? Considerando educação e tudo mais. Então, a gente chamou desse jeito aqui, beleza? E do Snowflake, com tudo isso bem estruturado, a gente conecta no Looker, que é o nosso Self-Service BI, e aí todas as áreas têm acesso a essa informação. E falando de Self-Service BI, vamos lá para o próximo. É o último, pessoal, eu juro que eu vou parar de falar, é o último slide, tá? Mas falando de Self-Service BI, o que a gente quer com isso? Primeiro, é aquilo que eu falei bem no comecinho, Single Source of Truth. Não adianta a gente ter os dados se a gente não fala a mesma língua, né? Então, a gente precisa todo mundo tendo essa mesma visão e acompanhando os mesmos números. Então, o Looker, nosso Single Source of Truth, tá lá. É verdade, a gente acredita que é, mas todo mundo tem a mesma informação, tá? Um outro ponto super importante é a abstração técnica, da camada técnica, né? Então, quando a gente chegou aqui, bem lá no comecinho, todo mundo rodando query, com filtros diferentes, e por isso que ninguém conseguia chegar no mesmo número. Então, a gente tinha aquelas queries que alguém herdou de alguém, que fez uma query, que herdou de outra pessoa, e aí, de fato, era muito difícil, pessoas que não tinham essa parte mais técnica de conseguir consumir essa informação. Então, a gente queria algo muito simples, que qualquer pessoa da companhia tem que ter acesso à informação, e é tão fácil quanto um drag and drop. Então, você arrasta de um lado, você tem ali as informações, você não precisa criar uma query, você não precisa escrever ali uma linha de código ou nada nesse sentido, tá? E aí a questão da democratização dos dados, que é de fato todo mundo ter acesso à informação. Não adianta a gente falar que a gente quer que as pessoas sejam data-driven, que tomem decisões baseadas em dados, se você não tem dados. Ou se você ter aquele dado, é muito difícil. Quanto mais difícil é, mais a pessoa vai falar, hoje choveu, então eu acho que a gente vai fazer sem alunos. É mais fácil que eu conseguir, né, escrever uma query ali, pegar. Então, a gente baseando aqui em dados, as pessoas conseguindo ter acesso a isso, a gente toma melhores decisões, tá? A questão de qualidade e governança a gente já falou um pouco, então os dados têm que estar corretos. E a parte da governança a gente tem que ter o mínimo de organização para a gente conseguir desses 8 tera de dados, 900 tabelas que a gente faz a ingestão aqui, a gente conseguir acompanhar e fazer sentido, né? E aí, por último, a questão de grandes volumes de dados. Antes a gente conseguia abrir nossa tabela de Excel, processar, tirar as nossas informações. Agora a gente tem um volume gigantesco de dados para processar, então é muito difícil a gente fazer isso. Com uma ferramenta como o Looker, um Self-Service BI da sua escolha, você consegue fazer isso de uma forma muito mais fácil e muito mais rápido. Beleza? Acho que era um pouco disso que eu tinha para compartilhar, que nem eu falei menos de dados, e os dados que eu falei um pouco errado, mas eu trouxe um pouco de história, que eu acho que é importante a gente falar dessa trajetória, a gente entender que é isso. Não surge assim, né? A gente tem todo um processo e toda uma jornada para fazer isso acontecer. E a nossa jornada aqui continua, e que nem a gente falou, temos vagas, teremos mais vagas no futuro. E é isso, pessoal. Obrigada. Você, Marcelo? Acho que eu volto aqui. Vai lá. Rapidinho, só para fechar e abrir para perguntas, que estava vendo lá, tem umas perguntas, inclusive de dados, Vivi. Mas passando aqui, Kat, consegue? Bom, pessoal, só falando um pouco de desafios de tech. Inclusive, tinha uma pergunta de desafios de tech, então já respondendo agora, assim, uma visão de tech, né? A gente tem um desafio muito, muito grande em termos da complexidade do cenário do pra valer, realmente. A gente é uma empresa de 20 anos, né? A gente tem uma tecnologia, vários serviços, alguns monolitos que foram feitos em PHP e, inclusive, executam partes que são importantes ou relevantes do nosso ecossistema tecnológico. E como é que a gente consegue fazer evolução tecnológica daí, né? Como é que a gente consegue desenvolver o pra valer, quebrando em domínios, quebrando em microserviços, de forma com que todo aquele design organizacional, né, da divisão de desenvolvimento de produtos, a gente consiga ter squads que tenham o máximo de autonomia, né? Então a gente vai passar, e já está passando, a grande verdade é essa, no último ano e meio, a gente está passando, vai demorar um tempo em que a gente precisa investir. A gente usa uma palavra muito, muito frequente aqui, que são investir em iniciativas estruturantes, né? Visando o longuíssimo prazo, né? Como uma empresa de tecnologia,
com a quantidade de pessoas que a gente tem, com as oportunidades de produtos e serviços que a gente tem aqui, com o impacto que a gente tem em termos de negócio, de sociedade, o impacto que a gente tem nas escolas, a gente precisa sempre conseguir balançar o curto prazo e o longo prazo, né? Então esse é um grande desafio que a gente tem no Pra Valer, com uma empresa, uma tech company mesmo, né? A gente tem várias coisas funcionando, né? Várias coisas que a gente olha e fala, nós gostaríamos de atacar aqui porque a gente passa a ter uma organização mais horizontal, a gente precisa caminhar mais profundamente em ser uma empresa de APIs, de serviços que se comunicam, e a gente está nessa jornada, mas também a gente não quer parar tudo para só fazer isso, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa melhorar a experiência da aluna e do aluno, atender às demandas e a melhoria e evolução de produtos e serviços que atendem às instituições de ensino, evoluir nos nossos serviços financeiros, de crédito e afins, e também investir em paralelo no que é o futuro da tecnologia, da arquitetura de sistemas do Pra Valer, né? Então esse é um desafio muito legal, né? Não é um desafio fácil de resolver. Assim, o Pra Valer não é uma empresa que está começando agora, uma cartolina em branco, algo do tipo, mas é uma empresa sólida que já impactou milhares e milhares de alunos, e a gente precisa fazer aquela analogia de a gente está em pleno voo, e trocar a asa e trocar o motor durante o voo. Esse é o nosso grande desafio tecnológico, né? Como é que a gente consegue abraçar os dois mundos? O curto prazo, geralmente entregas de produto, de negócio, o que a gente pode melhorar, testes AB, entender como a gente melhora a experiência, como é que a gente agrega valor, e ao mesmo tempo uma visão, uma estratégia bem tecnológica do que a gente precisa, onde a gente precisa chegar em 1, 2 anos para a gente realmente chegar em voo de cruzeiro, ou já estamos em voo de cruzeiro e chegar na velocidade do som, sabe? Fazer entregas cada vez mais rápidas e uma tecnologia cada vez mais escalável, com qualidade estável. Tá legal? Então temos um processo, já falei aqui de arquitetura de sistemas, falar um pouquinho de cultura e carreira, a Vivian falou muito de vagas, temos vagas, olhem nosso LinkedIn, nossa página da GUP, tá ali do lado, a gente tem várias vagas, QR Code aqui, a gente está sempre olhando ali o que a gente pode construir além, tá legal? E a gente tem, em termos de cultura, eu queria falar um pouquinho, só um parêntese aqui, assim, a gente tem todo um desafio que a gente está fazendo muito internamente agora e vai levar todo esse ano, que é solidificar, evoluir de certa forma o que é a cultura de tech no Pra Valer, né? O que são nossas posições, o que é esperado, nossa ladder da tecnologia, né? Nossa carreira, aonde a gente quer, como é que a gente quer atrair as pessoas que elas olhem aqui e queiram ficar anos e anos no Pra Valer, construindo isso, impactando de certa forma o Brasil, transformando o acesso à educação. Então a gente está também nesse meio do caminho, pensando em produtos e serviços, pensando em aplicativos, pensando em agregar valor, fazer coisas estruturantes, né? Melhorias técnicas, arquiteturais, mas ao mesmo tempo como a gente consegue consolidar a melhor cultura de tecnologia do Brasil. Essa é a grande, digamos assim, visão de longo prazo que a gente tem aqui. Quando a gente vai para ecossistema, talvez vai ficar um pouco vago, mas eu tenho certeza que nos próximos Pra Valabs vai ter Pra Valab de produto, vai ter Pra Valab de UX, vai ter Pra Valab de dados específicos. Aqui eu estou vendo algumas pessoas de dados que estou louco para ver essas pessoas apresentarem tudo que eles construíram aí nos últimos anos, né? Mas a gente tem um ecossistema de ponta a ponta aqui muito rico, né? Muito vasto, em que a gente pode produzir produtos, serviços, adicionar valor ali no ecossistema numa profundidade que hoje no Pra Valer a gente ainda não atua, né? A gente fica ali com o aluno e o aluno durante muito tempo com a gente tem, na nossa visão de produto, o desejo de construir vários produtos e serviços para agregar valor para esse aluno e aluna e ajudar ele e ela, inclusive, a entrar no mercado de trabalho, a ter uma relação ainda mais sadia, o aluno e a aluna vê o Pra Valer como um verdadeiro parceiro dela durante a sua experiência de mercado de trabalho, de graduação, de cursos livres e tudo mais. Tá legal? Então a gente tem um ecossistema incrível aqui, que eu vou convidar o time de produtos para quem sabe no próximo Pra Valab ou em alguns dos próximos, contar um pouquinho de tudo que a gente vem construindo aqui em termos de negócio, de ecossistema, de oportunidades. Legal? E passando aqui então para as perguntas e respostas, né? Nossa, que legal. Esse é para a Vivian primeiro, hein? Vou servir de mediador aqui, tá, Vivian? Convido você aqui a vir para cá. Não sei se consegue 2 pessoas aqui. Vivian, você é uma inspiração.
Para todos nós, tá adicionando aqui. Qual o apoio para as mulheres crescerem dentro do time de tech do Pra Valer? Nossa, gente, que legal. Vou chorar aqui na frente, vocês não falem isso comigo. Eu acho que... Primeiro, Code Like a Girl, todo mundo viu a camiseta propositalmente, né? Mas... Eu acho que a gente tem que sempre dar oportunidade para mulheres, acho que esse é um primeiro ponto. E a gente tem vagas afirmativas aqui. E a gente sempre se apoiar. E eu acho que a gente até teve uma conversa sobre mulheres aqui no Pra Valer e tal. E eu acho que a gente tem que entender que homens e mulheres são diferentes. A gente vem de cenários diferentes, de lugares diferentes, de experiências diferentes. Então, acho que sempre mulheres se apoiar e homens apoiarem mulheres também nesse sentido, sabe? De você ver situações, você entender. E acho que tem também, não sei se é início, meio de carreira também. Tem vários cursos legais específicos para mulheres em começo de carreira. E é isso, eu acho, um pouco. Não sei o que mais sinto falta, estava preparado para esse momento. E também sempre mentoras, procurem mentoras. Eu estou super à disposição para falar e a gente conversar e trocar um pouco mais e falar sobre pontos específicos ali, de como você consegue evoluir na área de dados e fazer uma carreira. Eu acho que é isso. Legal, muito legal. Vou só adicionar, Vivian, aqui, mas a gente tem mulheres incríveis no time de tech do Pra Valer, tá? Tô vendo aqui a Mariana, temos a Luana Miller, que é coordenadora Tech Lead, temos várias. Tô vendo aqui a Fernanda, nossa líder de gestão, né, Fernanda? Ou seja, temos mulheres incríveis no Pra Valer e é uma mega inspiração. Vocês e Vivian, você é uma inspiração para todos nós, tá bom? Seguindo aqui, é bom, uma pergunta boa é assim, né, que a gente pega no... Mas, vou para a próxima aqui. Quais os desafios de escala em uma empresa financeira se compararmos com qualquer outra menos regulamentada como as de varejo? Quer responder, Trauce? Já tirou, Trauce já... Roubaram meu microfone. Trauce tirou o fone aqui, mas assim, eu acho que, olhando aqui a pergunta, tá, gente? Isso aqui, deixa eu pegar. É porque eu estava pegando... Quando você fala de escala de uma empresa financeira, você pode pensar, inclusive, em geralmente empresas financeiras, e quando a gente pensa muito nos grandes bancos, Itaú, inclusive os mais novos Nubank, por exemplo, você tem uma escalabilidade de serviços que é muito, muito vasta, né? Então, se a gente está usando escala, se a escala da pergunta foi nesse sentido, existem desafios muito grandes, sim, porque talvez existe uma criticidade dos dados e de uma segurança dessas informações que são transacionadas, que talvez em uma empresa de varejo ou uma empresa fora do mundo financeiro, não é que você possa deixar de lado, mas talvez esses requisitos não funcionais, né? O Trauce falou um pouco de cibersegurança, a gente coloca muito mais, digamos assim, peso em relação à transação dessas informações, né? Então, assim, existe talvez uma preocupação que eu acho que todas as empresas de tecnologia deveriam ter, né? A gente está em 2022, a gente falou de LGPD nos últimos 3, 4 anos, enfim. Não é um tópico muito novo a proteção dos dados e como trazer segurança para empresas de tecnologia, né? Mas quando você pensa em financeiro, talvez esse é um tópico há muito mais tempo e a gente, para valer, você vai conseguir, Trauce? Tá, mas só, para a gente, para valer, a gente tem integrações com bancos que inclusive exigem que a gente siga procedimentos e formatos e normas que elevam aí a complexidade do desenvolvimento, querendo ou não, né? Trauce, se você quiser falar, você que sabe. Não sei se consegue. No caso de bancos, né, que... Fica aqui do meu lado, fica aqui com você. No caso de bancos, né, que existe todo um processo transacional de dados de cartão de crédito, essas coisas, existem algumas normas, então a empresa tem que possuir um certificado PCI, que é um certificado que garanta que tem segurança para poder pegar os dados do cartão de crédito de uma pessoa, por exemplo, e também existem aprovações do Banco Central, então tem uma série de requisitos do Banco Central para aprovar questões quando você vai operar como banco. Então, acho que esse que é o diferencial mais relevante aí. Sensacional, Trauce. Espero que todos tenham ouvido, tá? Foi um momento bom para mim, que eu fiquei próximo do Trauce aqui. Mas vamos lá, vou para a próxima então, tá, gente? Voltamos para a Vivian. Vivian, de novo. Quais cursos, né, e talvez livros, e aqui estressando um pouco mais, quais cursos ou quais dicas você tem para quem quer iniciar na área de dados? Aí, para cá. Putz, porque eu tem quero ficar na frente tantos, também. gente. Por onde começar? Vamos lá.
Eu lembro quando a gente começou a falar de dados aqui na área e o primeiro livro que o pessoal leu foi Storytelling com Dados. Eu acho que é super legal para a gente começar a falar não só da parte técnica, mas da parte de visualização e como que isso é impacto. Então, acho que esse é um bom primeiro passo. Eu acho que tem vários cursos, Data Science Academy tem vários cursos interessantes, na Coursera Udemy tem vários. Eu acho que a gente pode listar depois. Alguns e colocar nas nossas redes. A gente já até fez depois uma lista, há um tempo atrás, um outro talk que a gente teve. E a gente coloca essas dicas para vocês. Mas... Perfil analítico, estatístico, falando de perfil, acho que é isso. A parte muito de estatística, um perfil bastante analítico, muito incomodado. E a gente fala muito aqui, né, de fazer várias perguntas, entender o porquê, como as coisas se conectam. Então, esse perfil analítico também é super interessante. Eu acho que para começar são bons cursos de SQL também. Não pensando aqui no nosso cenário, mas, num geral, acho que os cursos de SQL são interessantes. Cursos de... a gente não usa, tá? Mas tem muitos. De Power BI, o pessoal usa bastante no mercado também. Tem vários cursos interessantes. Mas, de novo, a gente faz uma lista aqui dos que a gente acha mais legal e a gente passa para vocês. Muito legal, Vivian. Tem mais uma aqui para você não sair. O que uma pessoa que quer trabalhar no time de dados, do Pra Valer precisa fazer. Se inscrever na vaga Temos é vagas. sempre importante. Temos vagas, já falei 5 vezes, mas temos vagas. Eu acho que ser um eterno incomodado, acho que isso é super importante, ter esse perfil bastante analítico, questionador, a gente de fato cavocar ali, entender de onde o dado vem, como que ele se conecta, para onde ele vai, como que a área de negócio vai utilizar isso, como que esses dados vão ser consumidos, pensar em perguntas que nem as áreas fizeram ainda, né? A gente faz muito isso, análises exploratórias. Então, acho que é isso, ser uma pessoa bastante analítica, bastante incomodada e com certeza apaixonada pelo nosso propósito. Acho que esse é um ponto super importante também. Muito legal, Vivian. Sensacional. Tem mais alguma? Não, até agora, pelo menos bom. não apareceu nenhuma. Se aparecer, eu te chamo. Tá. Aí tem mais uma aqui, mais uma ou duas, tá, gente? Vou fazer aqui, que acho que a gente está estourando nosso horário. Mas recentemente, Pra Valer adquiriu o Amigo Edu. O que muda para o negócio? Realmente, a gente acabou de anunciar, eu acho que 2 semanas atrás, que o Pra Valer adquiriu o Amigo Edu. Amigo Edu, uma startup de bolsa, de marketplace de bolsas, super forte. Estou vendo aqui algumas pessoas, como o Rodrigo de Gufa, famoso do Amigo Edu, aqui, que está aqui com a gente no Pra Valer. Vai fazer um Pra Valer. Vai fazer, com certeza, aqui. Acho que já está agendado dele. Dele com o Gleison ali, que eu estou vendo, que são 2 incríveis gerentes de engenharia de software que temos aqui no Pra Valer. Mas eu acho que a aquisição do Amigo Edu, e talvez... eu fico pensando nas pessoas incríveis que poderiam explicar sobre o tema aqui, né? Mas eu acho que ela demonstra toda a visão e o desejo de oferecer mais produtos e serviços para o nosso ecossistema de educação, de financiamento, agregar bolsas, agregar os produtos e serviços que o Amigo Edu oferece para as instituições de ensino e para os alunos e alunas, né? Então, assim, a gente viu o Amigo Edu não só como uma questão cultural, né? Quando eu cheguei já estava, digamos assim, em conversas, mas eu acho que demonstra o quanto a gente está falando sério em termos de evoluir a nossa proposta de valor e oferecer mais produtos e serviços para as pessoas, né? Para os alunos e alunas, para as instituições. A gente quer muito cobrir todas as etapas do ecossistema, e a gente viu no Amigo Edu um time incrível, né? Eu posso falar isso porque eu conheço o time do Amigo Edu hoje, que é um time Pra Valer, e uma tecnologia incrivelmente bem feita, bem desenvolvida, atualizada, e a gente vê esse misto, esse merge aí, essa junção das 2 equipes, né? A chegada do Amigo Edu como uma energia extremamente saudável para acelerar ali os nossos desejos de atingir 1 milhão de alunos e conseguir oferecer mais produtos e serviços para o ecossistema. Legal? Vou para a próxima aqui, prometo que estou terminando. Tem uma aqui do qual o maior desafio de tech do Pra Valer. Eu já falei um pouquinho ali de... Temos um Amigo Edu, eu acho que legal ter vindo aqui justamente depois dessa, temos um Amigo Edu, né? O Amigo Edu vem com uma tecnologia, uma startup
muito mais recente que os 20 anos do Pra Valer. O Pra Valer em si já vem se modernizando com Elixir, com microserviços há muito tempo. Então a gente tem hoje uma miríade de desafios tecnológicos, né? Eu acho que o que é realmente importante, eu coloco na minha cabeça dia e noite, noite e dia, é aonde a gente quer chegar daqui a 2, 3 anos. Qual arquitetura de serviços a gente quer chegar? Como é que a gente constrói uma plataforma, um ecossistema em que um serviço utiliza outro e a gente consegue construir com muita rapidez, qualidade, eficiência, estabilidade, produtos e serviços ali para os nossos personas, né? Para os alunos e alunas, para as instituições, para todo mundo que quer usar os produtos e serviços do Pra Valer, né? Agora já considerando a Amiga Edu. Legal? E para finalizar aqui, uma dúvida do Marco Singer, um amigo meu. Como são escolhidas novas tecnologias? Os times têm autonomia para decidir e experimentar uma linguagem fora da stack, por exemplo? De certa forma, sim, tá, Marco? Todo mundo, assim. A gente quer oferecer, a gente tem uma tech stack vasta, né? Seja pela essa cultura de autonomia dos times, seja por toda a história do Pra Valer, com o Amigo Edu, com Node.js, com Elixir, com PHP, com NoSQL, Mongo, com SQL, Postgres e assim por diante. Mas a grande verdade é que a gente precisa tomar passos em direção a uma maturidade de engenharia de tecnologia muito forte, né? Então isso significa que, por mais que a gente quer ter sempre um braço de inovação e um espaço para experimentação, a gente precisa, e a gente vai fazer isso ao longo desse ano, uma evolução cada vez mais clara, concisa e coerente sobre o que é a nossa tech stack. Né? A Vivian apresentou mais recentemente toda a tech stack de dados, né? Toda a data stack, digamos assim, ela está muito mais consolidada e coesa. E o nosso desafio é chegar em 2, 3 anos, a gente vai ter várias tecnologias, mas nós vamos ter princípios de engenharia e de tecnologia para entender como a gente constrói. A gente não quer só construir produtos e serviços, a gente quer construir uma comunidade de tecnologia dentro do Pra Valer. E para isso também, às vezes, você precisa tomar decisões sobre quais tecnologias colocar aqui, investir, treinar, capacitar todo mundo e fazer, enfim, os produtos e serviços acontecerem. Então, a gente quer, de alguma forma, manter a autonomia, mas sim, precisamos evoluir em termos de maturidade, entendimento e olhar em termos de mercado, inclusive. A gente se posiciona e se vê, a gente fala de vagas, o mercado de tech é incrível e a gente está aqui com esse Pra Valab se posicionando como uma grande empresa de tecnologia, de produtos, de dados, de plataforma. E a gente queria muito falar isso para vocês. Então, assim, essa pergunta aqui acho que tem como chave ali fechar um pouco o Pra Valab. Tem algumas outras perguntas aqui, não sei se eu tenho tempo, Lívia, não sei se você quer fechar. Manda ver? Saiu aqui. Gostaria de saber, hoje, quantas mulheres trabalham na área de dados? Oito de 20. 8 de 20. Então, quase 50% das pessoas de dados são de mulheres. Incrível aí. Tem a coordenação, a gente tem 2 coordenações e uma das coordenadoras é a Mari, que está aqui, uma mulher. Mari, né? Incrível, inspiração também. E o outro tech lead aqui, coordenador, o Taldanha aqui. Enfim, temos uma presença muito forte de mulheres ali na área de dados e queremos ter para toda a comunidade tech do Pra Valer. Legal, gente? Aí tem uma última pergunta aqui, que é: o Pra Valer faz uso de blockchain para alguma de suas soluções? Não, ainda não. Pelo menos que eu entenda, tenho certeza, mas dê uma olhada aqui para saber se de repente tem algum projeto inovador aí, mas não usamos ainda. Olhamos ali com bastante intenção, olhamos com bastante curiosidade, entendimento, mas é algo que a gente coloca para o longo prazo aí, para entender como isso se adequa ao nosso, enfim, a nossa tecnologia em geral. Tá legal? Vivian, você quer fechar? Por favor. Bom, obrigada mais uma vez por todo mundo que se conectou, por vocês que ficaram aqui com a gente também. Foi um prazer estar aqui com vocês, entendendo um pouco mais, ouvindo as perguntas também. E, para fechar, vou falar aqui nossas 2 ganhadoras do sorteio, 2 sortudas aí. A Janaína, de Talent, parabéns. E a Nádila Santos. A Raquel vai entrar em contato para pegar o endereço certinho e enviar aí o sorteio. Tá? De dados também, que legal, parabéns, parabéns. Bom, é isso, pessoal. Dúvidas, perguntas, etc., fiquem à vontade para entrar em contato com a gente nas nossas redes sociais. Sigam a gente, acompanhem, compartilhem as nossas vagas também. E até o próximo.
Claro, claro. Só dar uma boa noite aqui, tá, gente? Convido aí, porque o Trausto já tirou até o microfone, tá, gente? Senão eu chamava aí de novo pra cá. Mas a Vivian também dá boa noite. Mas eu dou aí, você fecha, Vivian. E o Trausto aparece aqui, do ladinho ali da Vivian. Mas a gente acabou não colocando aqui o nosso LinkedIn, mas queria convidar todos aí para me adicionar a Vivian, Trausto e todo mundo. E quem tiver curiosidade sobre tecnologia do Pra Valer, ou Pra Valer como negócio, amigo Edu e tudo mais, manda uma mensagem direto, manda um invite. Fiquem super à vontade, assim, eu acho que a gente está construindo algo incrível aqui. Vem construindo ao longo do tempo, já é uma história incrível, mas eu imagino que vai ser cada vez mais incrível e convido a todos vocês a saberem mais e me coloco à inteira disposição ali para conversar, para falar, enfim, trocar ideia e estamos aqui, tá? Muito obrigado, Lívia. Chegar aqui, Vivian e Trausto. Estamos aqui. Trausto, fica aqui no meio, você. Então, Lívia, vem cá. Valeu, Lívia. pessoal. Valeu, pessoal. Valeu.